e todos foram cheios do Espírito Santo, e ali viram o quê? Línguas repartidas como que é de fogo. Glória a Jesus. Mas antes de falar um pouco sobre o fogo, eu estava meditando na palavra esta semana, e o Espírito Santo me fez ver, irmãos, que assim como nós aprendemos que o planeta ele é composto de 4 elementos, e eu fui observando pela revelação do Espírito que nós fomos formados por esses 4 elementos. E meditando na palavra, eu fui ver como o nosso Deus ele é. Eu fui ver a grandeza de Deus, a excelência de Deus na criação do homem. Como Deus é perfeito na sua criação. Tudo que Deus faz, meus irmãos, tudo que Deus fez é perfeito. Não há variação, não há engano. E é lindo. E quanto mais você medita, quanto mais você examina, mais você vê a grandeza de Deus na palavra. E nós aprendemos que é normal, é fato, que o planeta ele é composto de 4 elementos. Quais são eles? Terra, ar, água e o fogo. Terra, ar, água e fogo. E nós encontramos esses 4 elementos também em nós, embora encontramos 3. Mas é do 4 que nós vamos falar no final, amém? Onde nós encontramos o primeiro elemento, que é a terra, no homem. Onde nós encontramos o primeiro elemento, que é a terra, no homem. A Bíblia nos diz no livro de Gênesis, capítulo 2, e o versículo de número 7. Gênesis 2, e o versículo de número 7. O que diz a palavra do Senhor? E formou o homem do... Ok, primeiro elemento do planeta, qual que é que nós falamos? A terra, vamos lá. E Deus formou o homem do pó da... Vamos parar por aqui. Então nós aprendemos que nós temos o primeiro elemento, terra. E o mais interessante, irmãos, é que a ciência moderna, ela encontrou os mesmos elementos químicos que existem na terra, no pó, no corpo humano, em nós, seres humanos. E vamos ver que a ciência agora está o quê? Provando a existência de Deus. E provando que verdadeiramente Deus criou o homem. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos lá. O que é a agricultura, criatura, homem, terra, expressão, fase Há um breve comentário que diz que os elementos químicos do corpo humano são os mesmos encontrados na Terra. Isso quem descobriu foi a ciência moderna, tá? E a compreensão científica desenvolvida ao longo do tempo, sem uma única pessoa que possa contestar isso. A descoberta de que o corpo é composto por elementos oxigênio, carbono, hidrogênio e nitrogênio, cálcio, fósforo, e que também estão presentes na crosta terrestre. São esses resultados que foram encontrados na Terra e também foram encontrados em nós, seres humanos. Vamos lá. A ciência está provando que Deus realmente criou o homem do pó da terra. E o interessante é que o próprio Deus disse para Adão: Adão, vocês vieram do, e vocês retornarão para o. Vamos lá, vamos ser rápido, vamos correr porque o tempo aqui está bem resumido. Primeiro elemento é a terra. O segundo elemento, a água. Segundo elemento, a água. Nós aprendemos na escola, isso é simples, lá no primário, que a Terra, o planeta Terra, é interessante, né? Deus é tão grande, eu estava meditando sobre isso, que o planeta deveria ser chamado de planeta água, e não planeta Terra. Por quê? Nós aprendemos que a Terra é coberta, 70% é, na sua maioria, água, e 30% é terra. E o que é que o ser humano também é composto? Água e... Vamos lá. E o que é que a ciência diz? Que nós temos, quando um bebê nasce, ele tem 75% da sua estrutura é água. 75% da sua estrutura é água. O restante é músculo. Mas nós sabemos que é terra. Nós sabemos que é terra. Louvado seja Deus. É terra.
Isso é muito interessante. E como descobrimos? Para os irmãos terem uma ideia. Por exemplo, nós aprendemos que essa água que está no nosso corpo é sangue, né? É sangue. Mas a cor, o que dá a cor ao sangue são as células hermáceas, devido à proteína chamada hemoglobina presente em nós. Mas logo que essas hemoglobinas, por isso, você presta atenção que quando alguém, infelizmente, que Deus nos guarde disso, uma anemia avançada se torna uma leucemia, é quando as células, a hemoglobina, quando as células hermáceas começam a desaparecer e fica só a água, é provando que nós somos. Vamos lá, vamos para a Bíblia. O que a Bíblia diz? Que quando o Senhor Jesus, ele foi crucificado, todo o seu sangue se esvaiu, nós sabemos a razão disso, mas o soldado foi checar para ver se Jesus realmente estava morto. O que ele fez? E o que saiu? O que saiu, igreja? Então logo nós somos formados de terra, segundo elemento, água. Louvado seja Deus. Jesus diz assim, Bíblia, João capítulo 4, versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte da água que jorra para a vida. Glória, espiritualmente falando. Logo também nós temos água. Primeiro, João também no capítulo 7 e o versículo 38. Quem crê em mim, João 7, 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, aleluia, do seu ventre correrão rios de água viva. Estão provando fisicamente. E agora estamos provando espiritualmente. Falei dos dois elementos. Eu preciso correr, irmão, por causa do horário, tá? Falamos dos dois elementos. Terra, isso aí é provado, isso aí é comprovado. Água, já provamos. E agora, terceiro elemento, ar. É o ar. Vamos lá. Comprovar que o homem também, e não é tão simples. Gênesis capítulo 2 também, vamos lá? Gênesis capítulo 2. O versículo também é o mesmo. Gênesis 2, versículo também é o 7. Gênesis 2, versículo de número 7. O que ele diz? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. Ele fez o quê? Ele fez o quê, igreja? Ele fez o quê? Glória. Logo nós temos o quê em nós também? Glória a Deus. Somos, não somos um pedacinho de um planeta andando na terra? Aleluia. Não, nós somos. O nosso Deus é sábio, pastor. O nosso Deus, ele é sábio, aleluia. Glória a Deus. É só nós lemos a Bíblia e encontramos tudo o que a ciência diz. Está aqui, o nosso Deus fez. Bendito seja para sempre o precioso nome de Jesus. Por que eu corri? Porque eu preciso me ater um pouco mais nesse último elemento. Logo o último elemento que eu não falei ainda, qual seria? Qual seria? O fogo. Glória a Jesus. Mas este elemento que é o último, glória, nós só temos Ele. Aleluia. Após entregarmos a nossa vida a Cristo. Esse quarto elemento para fechar, só poderemos ter Ele em nossa vida após entregarmos a vida a Cristo, que uma vida liberta. Glória. Aí nós recebemos uma promessa. Louvado seja Deus. Porque Joel fala no capítulo 2, 28, que todos seremos cheios do Espírito Santo, mas ele não fala do fogo. Glória a Deus. Nós temos outros falarem. O apóstolo Pedro fala, nós vamos ver Jesus falando, aleluia. Ele fala no capítulo 14, se não fala de memória do Evangelho de João, que ele iria rogar ao Pai para mandar um outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, não podia receber, que estava com eles, mas estaria, futuro do presente, estaria em nós. Glória a Deus. Mas João agora, para a glória de Deus, ele começa a revelar a grandeza de Jesus Cristo. Ele começa a reconhecer o seu lugar no reino. Irmãos, como é bom quando nós entendemos e reconhecemos qual é o nosso lugar no reino. Vivemos uma época de uma geração que não sabe disso, não conhece o seu lugar no reino, quer brigar com Deus tete a tete, acha que tem razão, acha que tem direito de alguma coisa, mas quando nós reconhecemos e conhecemos o nosso lugar no reino, Jesus Cristo é glorificado e as coisas se tornam mais fáceis para nós. Olha quem foi João, irmão.
desde o seu anúncio, ou seja, o anúncio do seu nascimento. Olha que coisa linda. Quando o anjo desce para falar com Zacarias, esse aí que vai nascer, Zacarias. Aleluia, Zacarias. Mas antes disso, alguém anunciou sobre João. Disse: olha, virá um outro aí. E quem foi esse? Ele virá no poder de Elias. E ele converterá o coração dos pais dos filhos. Aleluia. Estava falando de quem? Está falando de quem? João Batista. Olha só, João. Aí vem Zacarias, recebe a profecia de como seria. E tem mais, diz que ele iria preparar o caminho do Senhor. E o próprio Jesus dá testemunho de João no futuro e diz assim: olha que coisa linda. Profeta, homem nascido de mulher. Aleluia. Glória a Deus. Não teve outro, não tem outro. Alabara, Manchoria vai. Mais poderoso do que João Batista. Ele não era qualquer um. Mas João, Patrícia, reconhecia o lugar dele no reino. Ele se despia de tudo aquilo de profecias que foi falado a seu respeito, tanta coisa gloriosa. Mas João Batista dizia: olha, importa que ele cresça, viu? Glória. E que eu diminua. Aí esse mesmo João agora diz: olha, eu estou batizando vocês, é com água, é só para se cumprir as escrituras. Mas está vindo outro aí, está vindo um aí. Aleluia, que coisa linda. O que está vindo, quem está entendendo a palavra? O que está vindo aí? Glória. Aleluia. Ele diz: é mais poderoso do que eu. Ele vai batizar vocês. O que é forte? Com o Espírito Santo. E com o Espírito Santo e com. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com. Glória seja dada ao precioso nome de Jesus. Glória. Quando você é batizado com o Espírito Santo e com fogo, o quarto elemento se completa em você. Aleluia. Louvado, aleluia, engrandecido seja o precioso nome de Jesus Cristo. E logo quando o Espírito Santo desceu, Atos dos Apóstolos capítulo 2, é o versículo 2, veja aí, meu irmão. Atos 2, versículo 2, o que é que diz? Atos 2, o versículo também é o 2. Atos 2, versículo 2. Ó, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Versículo 3. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de... Foram o que, irmãos? Foram vistas, não foram ouvidas, não foram sentidas. Eles não sentiram, eles viram as línguas repartidas. As línguas eram como que de... Glória. Línguas repartidas como que de... Fogo. Glória a Jesus. Vamos lá. Já falei isso, mas vamos falar mais uma vez. Qual a importância do fogo? Quais são as funções do fogo? Para nós entendermos. Quais são as funções do fogo? Existem várias, mas eu me detenho em 5 funções do fogo. Quais são essas 5 funções que o fogo traz para nós? Louvado seja Deus. O fogo ele traz luz. Lembra que o Senhor Jesus disse? Ele disse assim: olha, vós sois o sal da terra e a luz do... Vocês entenderam isso? Para ser luz, tem que ter dentro dele o quê? Tem que ter dentro dele o quê, igreja? Tem que ter o quê? Quarto elemento, o fogo. Glória a Deus. Aí Jesus disse: vocês serão luz do mundo. Então a primeira função do fogo, ele traz luz. Ele clareia o ambiente em que está escuro. Segunda função do fogo, ele derrete o que está duro. Quando o camarada é batizado com o Espírito Santo, o que é que o Espírito Santo faz na vida dele? Trabalha no caráter. Caráter é duro, sabe aquele caráter rústico, difícil e complicado? Mas quando o fogo do Espírito Santo, em concordância com a palavra, porque a palavra de Deus também é fogo.
O profeta Jeremias disse: não é a minha palavra como fogo, é como martelo que esmiuça a penha. Portanto, o fogo da palavra, juntamente com o fogo do Espírito Santo, na vida do homem, começa a trabalhar no caráter, começa a trabalhar no caráter, começa a trabalhar, começa a derreter, e logo você observa, e já não é mais a mesma criatura, porque o fogo trabalha no caráter. Glória a Deus. Terceira função do fogo: endurece. Eu vou passar isso aqui, que é muito corrido, tá bom? E a terceira e a quarta função do fogo, porque tem gente que é um pouco derretido demais, é muito emotivo. Não vou passar batido não. Tem gente que é muito emotivo demais. E é necessário o Espírito Santo vir com fogo para endurecer o camarada um pouco. Repara, meu filho, isso é emotivo demais. Vou dar um giro aqui, tá bom? Que eu vou falar isso daqui, vai pegar algumas coisas. Então é muito emotivo, o fogo vem, endurece, ele toma uma postura, glória a Deus, aleluia, diante de Deus. Quarta função do fogo, aleluia, ele queima. Não é essa ainda. A quarta função do fogo, ele aquece quando está com frio. Se aquece. Lembra do apóstolo Paulo quando ele chegou na ilha de Malta? Ele chegou em Malta, ele estava com frio porque havia sofrido naufrágio, 28 de Atos, e assim que ele chegou em terra, qual foi a primeira ação de Paulo? Ele fez uma, glória a Deus. Para que a fogueira? Para se aquecer. A fogueira para se aquecer. Logo a quarta função do fogo, ele aquece. Por isso que tem o hino da harpa. Aquece os frios, ó Senhor, fazem os que dormem despertar. Nós te suplicamos com fervor, teu poder, teu poder, teu poder. O Espírito Santo aquece quem é frio. Sabe aquele crente frio, aquele crente gelado? Misericórdia. Frio demais. Sabe? Precisa ficar descrevendo e definindo para vocês o comportamento de um crente frio, né? Mas o Espírito Santo, quando vem, aleluia, com fogo que aquece. Esta palavra é para incentivar a igreja nesta noite a buscar a presença do Espírito Santo, a buscar o batismo com fogo. A igreja precisa desse batismo com fogo. A igreja precisa ser aquecida. A igreja precisa se aquecer. Glória, com fogo do Espírito. Glória. Porque quando nós acendemos o fogo, irmãos, fogo manifesta, revela toda a cobra escondida. Glória. Aonde tem fogo, serpente não fica. Aonde tem fogo, cobra não fica. Aonde tem fogo, animal peçonhento, insetos peçonhentos não ficam. Glória. Você sabe do que o deserto era cheio? Lembra quando Israel andava no deserto, foram 40 anos andando? Deserto tem muito escorpião. A irmã cooperadora Patrícia falou sobre isso aqui, sobre escorpião, muito profundo. Deserto tem muito escorpião, muita serpente. E o escorpião do deserto, não sei se permanece o mesmo, segundo diz o historiador, eram cerca de 15 centímetros. O escorpião do deserto daquela época. Muito deserto, muito animal. E o nosso Deus é tão sábio, tão glorioso, que para guardar Israel, quando eles andavam, aleluia, naquela caminhada, o que é que Deus colocou durante a noite para guardar eles? O que, igreja? Não estou escutando, está muito baixo. Deus fez o que, igreja? Glória, olha o fogo presente. Você sabe o significado daquele fogo? Você pensa que aquilo era só para crescer? Porque o deserto à noite é frio. E aquela coluna de fogo aquecia. Mas sabe o que ela fazia também? Mantinha todo tipo de animal distante do arraial de Israel. Nenhum animal, nenhum inseto peçonhento, nenhuma serpente, nenhum escorpião se aproximava, porque a coluna de fogo está ali. O crente cheio, quando ele está cheio do Espírito Santo, quando o fogo está nele, é por isso que de vez em quando manifesta a serpente, manifesta escorpião. Não se preocupe não, porque tem fogo. Aonde tem fogo, a serpente não fica por muito tempo. Os escorpiões que estão debaixo, ele manifesta, porque o fogo é para isso, é para trazer à tona o que estão ocultos. Glória. Aleluia.
Paulo, assim que Paulo acendeu fogo, gente. Aquela serpente estava ali, tranquila, acomodada, no seu habitat natural, frio, normal para ela. Mas quando Paulo acende fogo, aleluia, a serpente logo se manifestou incomodada, hein? Por que a serpente não se manifestou para ir embora? Tipo assim, não, mas ela fez questão, vou ficar olhando eles caírem mortinhos. A infeliz, ao invés de manifestar e ir embora, não, ficou. Glória, meu amigo, aquele que acendeu fogo também tinha fogo. Aleluia. Aleluia. Aquele que acendeu fogo também tinha. A igreja não está entendendo, não estou ouvindo, me ajudar. Aquele que acendeu fogo também tinha. Glória. Glória. Foi por isso que Jesus Cristo, quando ele mandou escrever, ele falou aos discípulos, Marcos capítulo 16, ele disse, olha, glória a Deus, Marcos 16, vamos lá, varões, vê se é o 15 ou 16. Glória a Deus. Tempo da minha vida. Marcos 16, 15. E disse, ele botou no programa, vamos para o 17, logo, 17. Estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, 18. Pegarão nas serpentes, aleluia. E se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano ao glória. Eu quero ficar só na primeira parte do versículo, na parte A, antes do ponto e vírgula. E pegarão nas serpentes. Glória. Não vai acontecer nada. Por quê, irmão? Tem glória. Aí quando a serpente manifesta, sai do fogo que pica, Paulo sacode aquela serpente, diz o contexto histórico que ela era tão venenosa, que ela fazia o camarada, o veneno inchava, e ele era corrente sanguínea e matava, era letal. Mas quando, e o que aconteceria na sequência? Aqueles que estavam com Paulo, que eram 266 pessoas que estavam sendo levados para serem julgados, lá em Roma por César, ficaram esperando, tipo, é um condenado que já foi julgado e a sentença dele já veio, vai morrer aqui mesmo. Vai morrer aqui mesmo. Mas por que isso, irmãos? Naquela época, eu não fazia parte, mas tem que explicar um pouco. Naquela época, antes da filosofia, a filosofia ter tanta eficácia na vida da geração daqueles dias, eles acreditavam que tudo que acontecia de bom era por conta da bondade dos deuses. Tudo que acontecia de ruim, porque a pessoa tinha feito alguma coisa de errado, e os deuses estavam punindo. Então ele dizia o seguinte, ok, Paulo foi picado pela serpente. Na mente daqueles que estavam ali, idólatras, que não tinha Jesus, dizia, ok, os deuses acabou de punir Paulo, e ele realmente é um réu, e vai morrer agora. Mas os deuses deles estavam errados. Porque o Deus de Paulo já tinha colocado fogo em Paulo. Paulo tinha fogo na vida. E quando a serpente pica, Paulo sacode a mão e a víbora cai por terra. Aleluia. Víbora pode até picar. Crente que tem fogo, mas não mata. Porque o fogo do Espírito Santo que está em tua vida não te deixará morrer. Glória. Seja dado o precioso nome de Jesus. Aleluia, tem gente que tem medo de acender o fogo. Mas se acender o fogo, a luta vem. Não, meu irmão, o fogo vai afastar de você tudo que não presta. Não te preocupa não. Quando você vê serpente se levantando, picando e contra você, é porque tem fogo no teu altar. Tem fogo em você, o teu altar está aceso. Tem fogo no teu altar. E a serpente tem que serpente tem que correr. Aonde tem fogo, serpente não fica. Glória. Aleluia. Bendito seja Deus. Aleluia. Quem tem certeza que o altar está fumegando aí? Você sabe que você é altar, né? Glória, você sabe que você é altar, né? Glória a Deus. Presta atenção, irmãos. Lá fora no mundo, você é templo. Na sua casa, você é altar. Na igreja, você é sacrifício. E a ordem de Deus era Levítico 6,13, é isso mesmo? Levítico 6,13? E o fogo? Por que ele não dizia o fogo ficará aceso? Por que ele usou a expressão arder? Você sabe o que é um fogo quando está ardendo? Está estralando, né? Aquele barulho, né? Quero ver uma cobra se aproximar de um fogo ardente. Deus não quer fogo na tua vida só assim, Ele quer dentro. O fogo tem que estar ardendo, tá?
O fogo tem que estar dentro. Quem está entendendo a palavra? Irmão, põe a lenha nesse fogo, por favor. Mas que lenha é, pastor? A lenha para aquecer, para fazer fogo aumentar é oração, meu amigo. É jejum, meu amigo, é palavra de Deus, é a palavra, a oração, é lenha. Quanto mais você põe lenha, mais o fogo fica aceso. Mas põe lenha quando o fogo estiver estralando. Eita glória! Eu vou repetir mesmo, esse negócio do fogo aqui vai longe, né? Quando o fogo está aceso, aleluia, mas queima. E o fogo aceso, ele queima, que é a última função do fogo. A primeira traz luz. A segunda derrete, que é trabalho no caráter. A terceira já é a personalidade. Porque quem disse que Deus não trabalha na personalidade? E gente que fala que diz, Deus não trabalha no caráter, trabalha na personalidade também. Tem gente que tem a personalidade ruim, Deus tem que amaciar, dar um jeitinho ali, porque senão ninguém suporta. Trabalha assim, Senhor. O que é que Deus, o que é que pede Deus trabalhar em alguma coisa? Derrete. A quarta, ele aquece o fogo, aquece. A quinta função do fogo, o fogo queima, a ponto de consumir, vira cinza. Então, quando somos batizados com o fogo, ele queima todas as impurezas. O fogo ajuda a queimar. Amém. Aleluia. Começa a queimar tudo que é impuro, irmãos. Você sabe que o apóstolo Paulo disse que no tribunal de Cristo nós seremos julgados. Existem 3 tipos de obras, né? E as nossas obras serão passadas pelo fogo, embora isso aí é figurativo, é simbólico. Vai passar pelo fogo. Diz que as obras de um se manifestará como se fosse pedras preciosas, a outra é prata, ouro, e a outra é como palha e feno e madeira. Por que pelo fogo? Porque o fogo, irmãos, porque o ouro, quando ele passa pelo fogo, ele não consome, ele apenas derrete, mas não consome, porque é ouro, porque é verdade. Mas ele diz que as 2 obras serão obras de palha e feno. Quando o fogo passa, o que é que acontece? Queima, consome. Ele diz assim, todavia vai ser salvo, né? Não vai ter galardão, mas vai ser salvo. Porque o fogo consome. E quando somos batizados com o Espírito Santo, esse fogo queima em nós. E queima e começa a consumir impureza, começa a queimar as impurezas. Esta igreja, a igreja desta geração, o diabo está lutando para a igreja se esquecer desta palavra, deste versículo chamado, aleluia, que diz Espírito Santo com fogo. É uma igreja vazia. As mensagens que têm sido pregadas nos púlpitos é uma mensagem invertida, aleluia, que tenta trazer para o povo o bem-estar. Antigamente, quando nós aceitávamos a Jesus, a primeira coisa que os pastores ensinavam para nós era: irmão, aleluia, te conserta para descer as águas e busca o batismo com o Espírito Santo. Eram os primeiros ensinamentos que nós recebíamos dos pastores. Hoje em dia, quando chega uma alma na igreja, vem, meu irmão, fica firme, para Deus te dar vitória. A primeira palavra que o camarada ouve é vitória. Antigamente eu não via essa palavra não, era uma prova de maracaneia. Mas era uma prova, meu amigo, que nós passávamos. Era uma prova que, Jesus da glória, era. E a prova o pastor ensinava a gente, vai orar, meu filho, que Deus vai te dar vitória. Mas o diabo inverteu esse negócio. O diabo não quer que os pastores preguem mais sobre o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Porque quando você tem fogo, você queima. Aleluia, quando você tem fogo, você é luz para o mundo. Você dá testemunho. Você sabe o que Jesus quis dizer quando ele diz, vocês serão luz do mundo? Ele está dizendo, vocês vão dar testemunho. Vocês darão testemunho da minha palavra, de que vocês serão, aleluia, meus verdadeiros servos e as minhas testemunhas fiéis. Quero ver você encontrar um crente na rua e reconhecer que ele é crente. Não tem fogo, não está acesa a luz. Como é que você vai reconhecer? Aleluia, glória.
Não deixa acontecer. E sabe o que é provar quando você tem fogo? Quando você anda na rua, que alguém olha para você, encara. Você já entrou num transporte e alguém sair do seu lado e sentar em outro lugar. Você já entrou num transporte e alguém levantar e sair e ir embora, olhar para você com cara feia. Alguém já te cuspiu na rua, já olhou feio. Que é isso? O fogo está aceso. Aleluia! O fogo está aceso. Glória a Jesus. O fogo está aceso. Glória. Glória. Eu nem vou perguntar, tá? Quem tem fogo aceso ainda. Não preocupa não. Vou poupar a igreja. Eu não vou perguntar quem tem fogo aceso. Glória a Deus. Não quero que ninguém minta e nem force a barra. Porque às vezes alguém vai, eu tenho, às vezes só para não ficar de trás, para trás, né? Então é melhor não perguntar não. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos lá. E a necessidade do fogo. Portanto, o inimigo ele tem lutado para que a igreja não pregue mais sobre o fogo do Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. Porém, meus irmãos, por que o inimigo não quer que nós preguemos sobre o fogo? Por quê? A ausência de fogo na igreja é um problema, muito grande. A ausência de fogo na igreja é um problema. A ausência de fogo na igreja é um problema. Eu vou repetir. A ausência de fogo na igreja é um grande problema. Por que, meus irmãos? Ausência de fogo, presença de trevas. Ausência de fogo, presença de escuridão. Ausência de luz. Se apagar a luz aqui, o que é que fica, irmãos? O que é que sobra? Se apagar as luzes aqui, irmãos, o que é que fica? Fica o quê? Glória! Se fica escuro, quem é que domina nas trevas? Quem é que administra nas trevas? Quem é que trabalha nas trevas? Satanás não quer que a igreja, aleluia, pregue sobre o fogo, porque quando tem fogo, a luz está acesa, e quando a luz está acesa, ele não encontra lugar para operar, ele não encontra lugar para se andar. Eu quero ver uma igreja que tem luz acesa, Satanás se andar nela. A igreja que tem fogo aceso, aleluia, que está clareando, o diabo não se anda. É verdade. Porque era que o diabo não se andava na igreja primitiva? Amanda e Calachuri Biaranai. Glória. Por que ele não se andava na igreja primitiva? Porque todos que aceitavam Jesus eram batizados com o Espírito Santo e com fogo imediatamente. Uns profetizavam, outros tinham visões, outros tinham sonho. A igreja era fogo puro, a igreja era acesa, o engano não entrava. Por isso que Satanás está lutando para a igreja não ter a luz acesa nela. Ausência de fogo, ausência de claridade. Ausência de claridade traz escuridão, traz trevas. E o príncipe das trevas com seus demônios vem e começa a trabalhar no meio da igreja. Aí fica uma igreja fria, sem a presença do Espírito Santo. Por que Deus me deu esta palavra? Para incentivar a igreja que nós precisamos buscar batismo com o Espírito Santo e com... batismo com o Espírito Santo e com... glória. Às vezes eu até expulso o demônio da igreja, mas está fria, ele volta. Eu faço uma oração, expulso o demônio, mas no culto seguinte está ele sentado ali, está ele sentado acolá. Por quê? É a ausência do fogo. Mais uma vez, salaboria sai, glória. Meus irmãos, nos dias, alguns anos atrás, lá nos anos 90 mais ou menos, a igreja era a igreja em peso, porque algumas pessoas pensam que nos dias atuais a oração é prerrogativa apenas de quem prega. Ter uma vida de oração, de intercessão, é prerrogativa apenas do pastor, da missionária, da pastora, de quem... Não é não, meu irmão. Intercessão é uma coisa e vida de oração é outra coisa. Não podemos confundir. Quando você é um intercessor, mas quando você é uma pessoa que tem uma vida de oração. Uma vida de oração. A igreja, alguns anos atrás, era a igreja em peso. Era uma vida de oração tão grande que demônio não se atrevia em ficar nos cultos. Ele não aguentava ficar até o final do culto. Ele não suportava. Começava pelos hinos. Quando começava a cantar: Espírito, alma e corpo oferto a ti, Senhor,
como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar, ó desse fogo santo do céu, vem tu selar. Ai, meu amigo, só bastava cantar esse hino. Era demônio gritando para todo lado, sem precisar pastor tocar a mão. Saía. Era a igreja que tinha o quê? Tinha o quê? Tinha o quê, igreja? Glória, fogo. A ausência de fogo traz escuridão. Primeiro tópico, isso é muito sério. Quando não tem fogo na igreja, as trevas tomam conta e o demônio se anda. A ausência de fogo, logo não há, embora entendemos bem que pela palavra, tá? A palavra é fogo. Não há mudança de caráter. Meus irmãos, nunca houve uma igreja, uma geração onde a igreja tem tanto mau caráter. Você não acredita? É uma geração onde a igreja tem tanto mau caráter. E parece que eles dão cria. É verdade. Parece que eles dão cria. Mas sabe o que é isso, meus irmãos? Eu vou repetir. É ausência de fogo. A ausência de fogo começa os mau caráter criar e procriar. Dá a luz a um caráter. Presta atenção, irmão, eu nunca vi um provérbio popular mais certo, que é o provérbio que diz: o semelhante se atrai. O semelhante se atrai. Irmão, quando você vê um mau caráter na igreja, um atrai o outro, um fica junto do outro. É incrível como é isso. Mas você vê um crente que ele tem sistemático, com essas coisas tudo certo, um atrai o outro. Eu gosto de andar junto com o outro. Parece que fulano e tal, você bate certinho comigo, sistemático e só. Não gosto de coisa errada, não gosto de coisa atrapalhada. É interessante isso. A pessoa que gosta de oração, um que gosta de oração e gosta sempre do outro perto do outro, que também é da oração. Mas nós precisamos clamar pelo fogo, irmãos. Para Jesus descer fogo nesses mau caráteres. Ou eles ficam, ou eles é igual cobra, pica e vai embora. Mas eles são covardes. Eles são covardes, porque eles não ficam. Prestou atenção nisso? Não fica. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Quem está entendendo a palavra? Amém. A ausência do fogo traz escuridão. Segundo tópico, a ausência do fogo traz falta de mudança de caráter. Glória a Deus. A ausência do fogo também não aquece. Uma pessoa fria não tem vontade de fazer nada, não tem vontade de fazer a obra, não tem vontade de cantar, não tem vontade. Se chama alguém para pregar, não quero, não estou com vontade não quero, está frio. Isso é ausência de fogo. Você começa a medir esse termômetro por você mesmo, tá? O termômetro por você mesmo, isso é ausência de fogo. Porque quando nós estamos cheios, quando tem fogo, o que colocar nessa mão para fazer, eu quero fazer. Você nem sabe fazer direito o negócio. Eu vou orar e Deus dá vitória. A vontade de fazer está todo. É fogo que está aceso, irmão. É fogo. Glória a Deus. Mas vamos parar esse negócio aqui, senão o negócio vai bater um pouquinho, né? Melhor parar. Não, daqui a pouco pegar aí fora. Mas glória a Jesus. Vou ter que parar mesmo, meus irmãos. Depois a gente continua. Mas nós precisamos de fogo na igreja. Aonde não tem fogo tem treva, onde não tem fogo só tem frieza, aonde não tem fogo, pecado não é queimado, pecado permanece. Camarada vem para a igreja, ouve a palavra e leva tudo aquilo da mesma forma, e vai, comete os mesmos pecados sempre, está sendo caindo nos mesmos pecados, porque não queimou. Nós precisamos queimar, precisamos desse fogo para purificar a nossa vida. Glória a Deus. E o mais interessante é que a Bíblia diz que o fogo veio pela onde, irmão? Qual foi o membro do corpo que apareceu como fogo? Língua. Eu estou falando para vocês que não dá para continuar esse negócio. Cadê a igreja? Qual foi o membro do corpo que apareceu língua? Qual foi o membro do corpo que apareceu com fogo? Língua. O mesmo Tiago não diz que a língua é um membro tão pequeno. Ela incendeia um bosque, né? Mas quando o Espírito Santo desce, que queima com fogo,
essa língua que anda por aí incendiando o bosque, pejorativamente falando, ela se transforma e passa a incendiar o fogo da glória de Deus. Aleluia. Porque, meus irmãos, o que tem de língua com fogo estranho na igreja, da atualidade, e nós temos provado disso, né? O que tem de gente com língua, meus irmãos, que incendeia um bosque na igreja, e é uma coisa tão pequena. Essa infeliz é um membro que não fica quieto, nem você dormindo. Você dorme, seus olhos fecham, seu cérebro quer desligar para descansar, batida do coração diminui, fica tudo mais tranquilo. Mas a língua não para não. Então, mas se prestou atenção, não para. Você quando está sonhando, não tem gente que fala acordado, dormindo? Está funcionando ou não está infeliz? Você está dormindo, ela está batendo. Você está dormindo, ela está falando. Você está dormindo, a língua está falando, está falando, está falando. Não para, nem dormindo, meu irmão. Não para. Aleluia, ela incendeu um bosque. E tem incendiado, viu, irmão? O diabo tem usado, porque o diabo não tem encontrado fogo suficiente. Aí tem usado algumas línguas com fogo maligno e tem incendiado o bosque, tem contaminado o crente, e contamina um irmão aqui, contamina outro ali, contamina outro acolá. Mas quando esse fogo estranho encontra um crente que tem o fogo do Espírito, não vai avante. Glória! Aleluia! Quando esta língua maligna com fogo estranho encontra um crente que tem o fogo do Espírito na língua, ela não encontra espaço, porque encontra alguém que a língua dela tem línguas de fogo. Glória! A presença deste fogo queima as línguas, aleluia, que incendeia o bosque da maldade. Mas a ausência dele, meus irmãos, é um problema. Vamos clamar pelo fogo. Nós vamos clamar, pedir ao Senhor que batize com o Espírito Santo e com batize com o Espírito Santo e com nós precisamos despertar para isso. Nós precisamos despertar para isso. Precisamos fazer um propósito aqui nos domingos. Mas domingo, pastor, é domingo mesmo. O Espírito Santo não escandaliza não, meu irmão. O que escandaliza é pecado e espírito do engano. O Espírito Santo não escandaliza, o que escandaliza é pecado. A igreja está escandalizada e não é pouca. Mas o Espírito Santo não escandaliza. E nós vamos começar a clamar. Vamos entrar no propósito essa semana de oração. Vamos entrar num propósito de oração e de jejum. Vamos buscar o Senhor. E você vai falar: Jesus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo e com fogo, porque é promessa. E essa promessa não parou não, Jesus. Se não for a memória, está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Eu acho que é o versículo 39. Vê se é isso mesmo. Se eu não estiver errado, não posso errar. Atos 2:39, para nós orarmos. Aleluia. É isso mesmo. Essa promessa de ter língua de fogo não ficou no passado não, meus irmãos, porque a promessa vos diz respeito a vós. Jesus falava, Pedro falava aos cristãos do dia, aos nossos filhos dos dias, e todos quantos estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Então a promessa não ficou retida lá. Ele diz: a promessa é para todos, quando Deus chamar. Portanto, esta promessa de batismo com o Espírito Santo e com fogo é para nós, é para a igreja da atualidade. Nós precisamos incomodar o inferno com este fogo. Glória a Deus. Aí, Radassa, glória a Jesus. Nós precisamos incomodar o inferno com este fogo. Glória. E nós vamos entrar com oração. Nós vamos entrar com jejum. Glória a Deus. E vamos falar: Jesus, fogo. Você vai orar na sua oração individual, na sua oração, no seu momento com Deus. Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, e eu quero com fogo. Eu quero com fogo, Jesus. Eu quero com fogo. Deus vai batizar crente em casa, Deus vai batizar crente na igreja, Deus vai batizar crente orando, alabarassurimai, e vai ser com fogo. Nós precisamos deste fogo em nossa vida. Precisamos deste fogo na igreja. Porque ainda tem algumas cobrinhas por aí que precisam manifestar para ir embora. Glória.
Aleluia, glória a Deus. Por que a igreja era perseguida? Você sabe muito bem que a palavra, o nome igreja do grego é eclésia, e eclésia traduzindo quer dizer tirados para fora. Jesus disse assim: vocês não são desse mundo. Por que a igreja primitiva era perseguida? Ninguém queria ela na terra. Por quê? Porque ela era um fogo que incomodava, era um fogo que clareava. Aleluia. Eu falei que a primeira função do fogo é trazer claridade, ou seja, você estava cego nas trevas, quando o fogo vem, acende na igreja, aquilo que está escondido é revelado, o que o diabo está planejando é revelado. Aonde tem fogo, o diabo não fica muito tempo oculto. Deus revela, é revelado pelo fogo. O fogo revela, porque ele traz claridade. Porque a igreja primitiva incomodava. Eles queriam a igreja fora, eles queriam matar, eles matavam, eles queriam diminuir até extirpar de uma vez por toda a igreja, mas não conseguia, porque o fogo, quando ele começa, ele se alastra. Pode até apagar uma chama, mas uma fogueira acende acolá. Pode até apagar uma chama aqui, mas acende outra fogueira ali. Abandou-via sai. Nós precisamos trazer este fogo para a nossa vida. A igreja ocidental não está incomodando o inferno. Nós não estamos incomodando, porque está faltando fogo. Não estamos incomodando porque está faltando fogo. A igreja primitiva era odiada. Glória. Você sabe que João Batista, ele tinha fogo. Ele tinha fogo. Mataram ele porque ele revelou o pecado do homem que estava no trono. Ele chegou para Herodes e disse: Herodes, você é um adúltero. Você matou teu irmão Filipe para tomar a mulher dele, para ficar com você, rapaz. Essa mulher Herodias não é tua. Revelou, irmãos. Glória. Esse fogo revela. Revela porque é luz. Apague as luzes aqui, vocês verão. Vocês só saberão onde estão os rostos de alguns objetos, porque você já marcaram, o cérebro já fez o mapa, já mapeou e sabe onde está tudo. Mas se apagar, ficar tudo no escuro aqui, você tivesse chegado agora, você não sabia onde estava nada, porque você não sabe, porque está escuro, você não consegue. Mas quando você acende a luz, você sabe, e a igreja revela isso. A igreja revela, Tânia, o que está escondido. Ou seja, o fogo na igreja revela o que está escondido. Glória. Esse fogo revela o que está escondido. Glória. Esse fogo revela o que está escondido. Louvado seja Deus. Este fogo revela o que está escondido. Vamos buscar este fogo para revelar o que está escondido. O fogo revela. Ele sabe quando o fogo passa, que começa a queimar. O que é palha queima, o que é fino queima, mas o que é ouro permanece. Para terminar, não siga de pé, por favor. Quando Jesus mostrou para João, glória a Deus, 7 estrelas nas mãos de Jesus. Onde está o Natan? 7 estrelas nas mãos de Jesus. E quando ele viu 7 castiçais, e ele começou a revelar para João: João, essas 7 estrelas, elas são os 7 anjos, os 7 pastores de cada igreja. E os castiçais, ele diz: os castiçais são as igrejas. Por que castiçal? Não dá para falar agora porque o tempo é curto. Iremos para a segunda parte. Em que parte do templo ficava o castiçal? Como se alimentava o fogo do castiçal? O fogo do castiçal era alimentado com que igreja? Quem falou aí? O fogo do castiçal era alimentado com o quê? Glória. O Espírito Santo, o azeite, é um dos símbolos do Espírito. Glória a Deus. Precisamos de azeite. Castiçal. Jesus disse: o castiçal é a igreja. 7 hastes, né? Do castiçal. Tudo aceso. A igreja é o candeeiro de Deus na terra, para clarear onde está escuro. A igreja é o castiçal de Deus na terra, para clarear onde está escuro. A igreja é o castiçal de Deus na terra, para clarear aonde está escuro.
A igreja é o castiçal de Deus para clarear aonde está escuro. Você precisa de azeite, aleluia, para manter a chama acesa. E você precisa estar aceso, porque você faz parte deste candeeiro. Você tem que estar aceso. Glória, aleluia, glória a Deus, aleluia. Mais uma vez, para orarmos pela ceia. Espírito, alma e corpo oferto a ti, Senhor. Glória.